Boa noite, que bom estarmos aqui, sempre bom rever os amigos, todos imbuídos do mesmo objetivo, já elevando os nossos pensamentos. Agora nós vamos ambientar, né? Que a nossa irmãzinha Neia vai fazer a leitura para nós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, do Pão Nosso, lição 72, contempla mais longe. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória além túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação do teu campo de experiência diária e não ouvires que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que colhes a consciência. Se perseverares na cólera, toda a força em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Expirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre a tua apreciação, aquilo que pensas dela, porque é a mesma medida com que aplicares a natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma mensagem realmente para muita reflexão. Graças a Deus. Dona Clélia, por favor, pode ler a mensagem da irmã Sheila? Pois não. Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Hoje é dia 16 e a mensagem fala: em tudo, conflitos, entrega-te ao bem e alcançarás harmonia. Quedas, apoia-te no bem para te reergueres. Dores, confia no bem e o alívio chegará. Em tudo, cultiva o bem, respeitando a vida em todas as dimensões. Em qualquer circunstância, a consciência reta será sempre a garantia de paz na alma. Mensagem pequenininha, não é, minha gente? Mas enorme, né? Pequena no número de palavras e muito grande no seu conteúdo. Vamos refletir sobre ela. Graças a Deus. Com certeza, graças a Deus. Elevando os nossos pensamentos, já começamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e a esses amigos que nos amparam, agradecendo a oportunidade desse trabalho, esse trabalho realizado na extensão da Casa de Francisco de Paula, já na área virtual. Que bom, Senhor. Que bom essa oportunidade de aqui reunidos podermos, no nosso trabalhinho, nos dedicarmos com muito amor, com muito carinho e levar aqueles tão necessitados como nós a palavra, o conforto e que possamos, no final desse trabalhinho, termos a certeza que demos o melhor de nós e que somos dignos de participar da tua seara, Pai.
Obrigado. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula e de todos esses amigos que nos amparam e nos permitem realizar esse trabalhinho, damos como iniciada a reunião da noite de hoje. E vamos ouvir um trechinho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Obrigado. Agora vamos ouvir o nosso irmãozinho Cosme, que vai fazer o estudo para nós na noite de hoje. Cosme, por favor. Microfone. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Muito boa noite, meus irmãos, muito boa noite, minhas irmãs, queridas companheiras e queridos companheiros de ideal espírita, companheiros da nossa congregação Espírita Francisco de Paula. É uma satisfação, mais uma vez, estarmos aqui todos reunidos nessa sala virtual para mais um estudo tão necessário para as nossas vidas. Estudo da nossa tão amada doutrina espírita. E aqui eu já faço o agradecimento antecipado pelo convite que a direção da reunião nos proporcionou nessa noite de sexta-feira, para que nós possamos aqui refletir um pouco sobre esse tema, o amor em movimento. E nada melhor do que nós começarmos essa noite de sexta refletindo, né, sobre quem é esse amor em movimento. Nós podemos começar trazendo um trechinho do trecho do Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 10, no versículo 38, em que nos fala o seguinte: andou de lugar em lugar, fazendo bem e sarando todos os oprimidos. E a gente também aproveita para refletir sobre essa sentença, trazendo uma mensagem do benfeitor Vicente de Paulo, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sabe a vossa mão esquerda que faz a mão direita, lá nas instruções dos Espíritos, no item 12, quando ele classifica a caridade da seguinte forma, o benfeitor: a caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele à criatura. E se nós pudermos refletir quem é esse amor em movimento, nós vamos imediatamente trazer às nossas mentes a imagem do nosso mestre divino, que é Jesus. De fato, nunca se viu tamanho um coração tão grande e gestos tão grandes de amor quanto Jesus. E uma vez que os benfeitores espirituais nos afirmam que para a nossa reforma íntima, para nós exemplificarmos essa nossa transformação, é necessário que nós façamos a caridade. Então é importante que esses benfeitores do plano espiritual superior nos afirmam que, primeiramente, nós temos que
trabalhar essa melhoria através da caridade. Somente através dela que nós conseguiremos. Mas é importante também que, ao refletirmos sobre a necessidade do exercício da caridade, nós façamos também um exercício de consciência para iniciar essa caminhada. E essa caminhada nos exemplificou o nosso mestre amado quando ele nos fala a respeito da compaixão. A compaixão é o start, é o início que leva aos corações a exercitarem essa caridade. Esta caridade que os amigos espirituais imortais responderam a Allan Kardec na questão 896 do Livro dos Espíritos, quando o mestre Leonês pergunta a eles qual seria o sentido da palavra caridade, segundo a qual Jesus entendia. E o que eles nos responderam? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então veja que, para a exemplificação perfeita da caridade, segundo a qual entendia o mestre amado, é necessário que nós sejamos benevolentes, indulgentes e, acima de tudo, nós perdoemos. Exercitemos essas três atividades para que nós possamos, essencialmente, estarmos vivendo com ela. E na trajetória de Jesus, aqui no seu messianato na Terra, que durou apenas 3 anos, o mestre amado, o tempo inteiro, ele se moveu pela compaixão. Quando a gente observa ele comentando que a compaixão é algo que qualquer um de nós pode exemplificar, e ele deu esse exemplo quando ele conta a parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, que ele conta para aqueles que ali ouviam, ele narra que um certo samaritano, trafegava por uma estrada bizarra, perigosa, e lá ele observou que passou um levita, um sacerdote, todos adiante de um homem que lá jazia na estrada. E ele, como samaritano e odiado, que era pelos povos, né, o povo judeu que era, mas samaritano em si, não era bem quisto. E ele resolve chegar até aquele que ali estava deitado, traz óleo, azeite, derrama sobre as suas feridas, cuida delas, coloca ele na sua montaria, no seu cavalo, e o leva até a hospedaria. Chegando nessa hospedaria, ele continua cuidando, e no dia seguinte, quando ele vai partir para o que ele via fazer, ele diz ao hospedeiro para que cuidasse daquele homem, lhe entregando 2 denários, e que tudo que ele gastasse com a recuperação daquele, ele daria quando ele retornasse. Ou seja, o samaritano foi movido pela compaixão. E essa compaixão, essencialmente, não é um ato simplesmente de piedade. Jesus exemplificava que a compaixão ela é muito mais do que isso. A compaixão exercita nós entendermos, verificarmos que o outro necessita e nós queremos, essencialmente, resolver, pelo menos minorar aquela situação difícil que o outro atravessa. E em diversos momentos, a gente observa Jesus falando sobre isso, sobre a compaixão e exemplificando a mesma. Quando o mestre amado, ele nos fala sobre a questão do homem que estava cego em Jerusalém, e lá, com a sua cuia de madeira, mendigava para ali poder efetivamente se alimentar, Jesus informa que, chegando até ele pede para Jesus o curar. E o mestre amado, sabendo que várias pessoas que ali se encontram, perguntavam quem era aquele. E os seus apóstolos, da mesma forma, perguntaram quem havia pecado. Se era, essencialmente, era ele ou se eram seus pais. E Jesus afirma que não era ele, muito menos os seus pais. Porque, efetivamente, o que a gente acredita ser esse benônimo pecado, né, e castigo é muito mais do que isso. Existe uma necessidade
da revelação das leis de Deus. Todas as vezes que nós trazemos em nosso corpo físico algo que se manifesta e que nós apresentamos como uma doença, é a necessidade que nós precisamos exemplificar na reencarnação para que nós possamos resgatar. E nos conta a benfeitora do Evangelho, que é a poetisa do Evangelho, que é Amélia Rodrigues, que aquele homem, que aquele cego que Jesus faz uma pasta jogando, cuspindo no chão e amassando aquela terra e colocando nos seus olhos e pedindo para que ele se dirigisse até a piscina de Siloé e lá se lavasse e voltou a enxergar, que aquele nosso irmão, ele ali se encontrava naquela encarnação para passar por isso, porque era a necessidade que aqueles que lá se encontravam em Jerusalém verificarem que ele, verdadeiramente, tinha ligação com o Pai amantíssimo, Deus misericordioso. E ele passa a enxergar. Então, Jesus, mais uma vez, era movido pela sua compaixão por aquele irmão. Quando Jesus, algumas vezes, passeava, andava de um lado para o outro naquela Palestina antiga, e ele se encontra, em determinada ocasião, com a cananeia, aquela mulher que pede para que Jesus tivesse compaixão para com ela, quando ela grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aparentemente, o mestre não dá muita atenção para ela, mas o que nos reconta os amigos espirituais é que ele queria que os seus discípulos fossem tocados pelos seus corações naquela mensagem da nossa irmã. E o que não acontece de fato. Se dirigir na mesma, Jesus vai ao seu encontro e trava um diálogo com a mesma quando ele fala para ela que ela não podia verdadeiramente tirar o alimento da boca dos seus filhos e entregar aos seus cachorrinhos. O que a mulher lhe responde diretamente. Mas é porque, na realidade, eles também têm fome e comem das nossas migalhas. E que Jesus imediatamente responde: mulher, tu tem uma grande fé. E, verdadeiramente, ela, que era a cananeia, que se encontra com Jesus, que era uma pessoa completamente diferente às tradições do mestre amado, que era Galileu, e ela que era fenícia, ela era uma mulher que não o conhecia. Mas, de tanto ouvir falar, de tanto saber do que Jesus já fizera com aqueles que o encontraram, ela resolve pedir a compaixão do mestre. O que ele, de fato, atende imediatamente a partir do momento que ele percebe que os seus discípulos que ali estavam assim não fizeram. Jesus, por diversas vezes, vai comentando na sua passagem, nesse seu messianato, que é necessário que nós exercitamos a compaixão para com o próximo. E essa compaixão que os benfeitores espirituais nos colocam dentro da codificação espírita, nos trazendo mensagens, eles nos revelam que, verdadeiramente, todos nós podemos exercitar essa compaixão. Quando é exemplificado no Evangelho segundo o Espiritismo a respeito do tipo de caridade que pode ser exercida, como a caridade material e a caridade moral, esta caridade, que é a caridade moral, que todos nós podemos exercitar, mas tão poucos exercitam pela dificuldade, pela nossa sintonia, que é às vezes difícil de nós nos fazermos o quê? Irmãos para com os outros. Quando nós desejamos atender a solicitação do outro, nos fazendo de ouvidos, nos fazendo apenas como companheiros que ali nos encontrando, apoiando alguém que passa por uma dificuldade, nós estamos sendo movidos pela compaixão, exercitando essa caridade tal qual Jesus entendia: benevolência, indulgência e o perdão das ofensas. E todas as vezes que o mestre ele nos relata sobre isso, vai trazendo para todos nós o quê? A dimensão de que nós precisamos exercitar essa caridade. A caridade ela não pode ser essencialmente colocada de um lado para o outro como se fosse algo que pegasse fogo nas nossas mãos e nós simplesmente entregássemos, como se fosse algo que já fiz a minha parte e acabou. E ele nos relata também que essa caridade
Allan Kardec, assim como os benfeitores do mundo maior, ela deve ser exercida sem nenhum tipo de vantagem, sem nenhum tipo de objetivo maior que não seja apenas ajudar. Porque a partir do momento que a caridade é exercida com um intuito, algo, um subterfúgio que tenha por trás disso, ela passa a não ser caridade. Ela passa a ser algo que nós estamos colocando como um benefício nosso. Embora ela seja exercida, embora ela seja exemplificada e aquele que recebe ganhará por isso, quando a gente determina que nós vamos exercitar a caridade, o maior beneficiado é aquele que simplesmente a executa. Este é o maior beneficiado. Embora nós sempre achemos que quem a recebe é que verdadeiramente é beneficiado por isso. E não é dessa forma. Quando nós recebemos algo para nós fazermos, exercitarmos, e vamos refletindo sobre o que nos fala Allan Kardec, naquele capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação, é porque ele sabe essencialmente que se nós não exemplificarmos aquilo que nós viermos aqui para nos transformar, nós não conseguiremos nos elevar moralmente e, consequentemente, espiritualmente. Todas as vezes que o Mestre Amado chegava para fazer, movido pela compaixão, e várias vezes isso acontece, porque aquela multidão era uma multidão que era muito carente de tudo, principalmente do atendimento médico, das doenças que se apresentavam, das situações maiores que haviam. A pobreza era algo comum, mas muito mais era esse atendimento, o reconhecimento da vida humana. Jesus, quando chega, é verdadeiramente um farol a iluminar todas aquelas almas que precisavam exatamente desse amparo, dessa proteção. E quando ele revela para todos nós que havia uma esperança e que a vida não era apenas aquilo, algo muito mais substancial, nós representávamos, e Deus, que é nosso Pai misericordioso, tinha para nós o quê? Algo que era esse reino que ele veio colocar. Esse reino que era para todos nós o grande presente. E Jesus, como é o governador da terra, ele aparece naquela Palestina 2000 anos atrás, nos informando que nós tínhamos valor, nós tínhamos merecimento e nós éramos muito mais do que tudo que acontecia ali. Ou seja, havia algo maravilhoso para todos. E ele simplesmente não menciona isso. Ele vai exemplificando, ele vai colocando em prática a sua orientação. E essa orientação, ele diz, para nós alcançarmos esse reino, é necessário que nós nos transformemos, nós nos modifiquemos. E aí, o judeu que era conhecedor das leis, né, da tábua dos 10 mandamentos, das leis mosaicas, Jesus chega como verdadeiro atalho, dizendo que era necessário apenas amar a Deus e amar o próximo. Exemplificando esses 2 mandamentos, tudo aquilo que os profetas disseram e o que estava contido nas leis estava exemplificado nesses 2 mandamentos. Já era um outro tipo de caridade que o Mestre Amado nos trazia. Não precisávamos ficar decorando aquelas 10 leis. Se nós amássemos a Deus e amássemos o próximo, ele dizia, amando, exemplificando esses 2 mandamentos, estarão vivenciando e se matriculando, colocando como merecedores daquele reino dos céus que se apresenta para todos vocês. E quando ele vai exemplificando isso, ele vai dando nos seus exemplos de conduta, nos informando que era importante todos nós colocarmos isso em prática no exercício do dia a dia, para que nós pudéssemos observar. Essas observações nos dariam o quê? Um entendimento do que nós estamos fazendo aqui. E ele, que era um homem que tinha gestos de amor por excelência, por compaixão total, ele sempre nos trouxe essas informações. Nós vamos encontrar essas informações mesmo nos dias atuais, fazendo um balanço do que aconteceu até agora. Todas as oportunidades que a humanidade teve para ela se modificar, para ela trabalhar aquilo que os amigos espirituais nos comentam que é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nós, de uma certa forma, deixamos passar.
Ou seja, somos reincidentes no erro. Hoje, nesse momento em que nós atravessamos essa situação, que é uma situação de dificuldade, e que não é situação de dificuldade de um povo exclusivo, é uma situação da humanidade. E essa humanidade que precisa verdadeiramente estar atenta ao quê? Aos sinais que nos chegam para que nós possamos verdadeiramente exemplificar aquilo que o Mestre Amado nos colocou, para nós nos alistarmos a esse reino, para que esse nosso mundo se modifique, é necessário que haja essa transformação moral. Hoje, quando a gente observa que esse evangelho é um evangelho que serve para todos os segmentos religiosos e que estão verdadeiramente associados à conduta de como nós procedemos dentro das nossas vidas, nos revela a transformação do nosso ambiente. É notável que o homem, com certeza, graças à misericórdia do Pai, graças ao trabalho dos benfeitores espirituais e do nosso próprio Cristo, ele alcançou grandes desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico. Mas a questão moral, ela ainda está pendente. Há uma necessidade de nós trabalharmos esse nosso egoísmo para que essa moralidade ela seja verdadeiramente exemplificada como ele nos pede. E, embora a exemplificação do Cristo ela tenha sido viva e ela esteja até os dias atuais, muitos daqueles companheiros não entenderam essa mensagem de amor. Esses gestos de arroubo, de tremenda de misericórdia e de extremo amor que ele tinha por nós. E aí Jesus, fazendo a exemplificação com todos aqueles que ali o seguiam, exemplificavam, o que ele disse? Que era necessário que todos eles pudessem disseminar essa boa nova, o seu evangelho, para todos os povos. E muitos são aqueles que vieram aqui na Terra depois dele exemplificar essa caridade. E os seus apóstolos que já estavam orientados para a disseminação dessa boa nova, que é uma disseminação viva, que embora eles não tivessem entendido naquele momento, pois que quando o Mestre Amado sobe ao plano espiritual e retorna 3 dias após a sua crucificação, somente após esse reencontro, eles vão entender verdadeiramente o que tinha acontecido. Porque eles não tinham ideia de que essa epopeia da pregação, das orientações do Mestre Amado, daria até os dias atuais, o que chegaria nos dias de hoje. E quando nós temos a entrega dessa codificação da doutrina espírita maravilhosa nos dias atuais, nós estamos recebendo essa caridade do Mestre Amado. Porque quando ele mesmo falou que ele não nos abandonaria, que enviaria um Consolador prometido para todos nós, para que pudesse relembrar tudo aquilo que ele havia ensinado. E mais, ensinar outras coisas que ainda não podia dizer, ele nos entregava, quando da publicação do Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, as informações necessárias para que nós pudéssemos verdadeiramente entendermos o plano material e, essencialmente, o plano espiritual que ele tão bem havia falado, ele havia comentado. Quando nós recebemos essa codificação, que vai nos trazendo o quê? As informações, por que nós nos encontramos aqui? O que nós aqui estamos fazendo? Para onde nós regressaremos? Naquela pergunta, naquela célebre pergunta que o homem sempre fez, nas perguntas, né? De quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Tudo isso é explicado através da publicação de Livro dos Espíritos. Na questão 167 desta obra, Allan Kardec, que é o mestre Dionês, ele pergunta aos imortais qual é o verdadeiro significado, para que serve a reencarnação na questão 67. E eles nos respondem: expiação, melhoramento da humanidade. Sem isso não haveria a justiça divina. Então, se nós tínhamos alguma dúvida do porquê nós aqui nos encontramos, porquê nós aqui estamos, verdadeiramente nós não podemos, após ler e prestar atenção na resposta dos benfeitores espirituais, essa pergunta de Kardec,
nós temos que já ter sentido do que nós fazemos aqui. Só que estar aqui não significa que nós estamos lançados, perdidos. Muito pelo contrário. Todos nós estamos amparados por essa espiritualidade. A partir do momento que nós tivemos a publicação do Livro dos Espíritos e do envio de todos os livros do Pentateuco Espírita, que é a codificação como um todo, nós já podemos observar que nós temos um sentido, sabemos quem nós somos. Somos espíritos imortais, sabemos para onde nós vamos. Voltaremos ao plano espiritual, fadados, graças a Deus, à felicidade, graças à lei de progresso. Todos nós aqui nos encontramos para o quê? Trabalharmos as nossas mazelas espirituais que nós ainda não conseguimos trabalhar. E essas mazelas, elas não significam verdadeiramente uma punição, muito pelo contrário. É verdadeiramente uma correção pela qual nós precisamos expurgar. É um filtro. Tudo aquilo que nós atravessamos, com as nossas doenças, o momento que nós vivenciamos, é essencialmente um aprendizado. E esse aprendizado, ele não pode ser, de uma certa forma, deixado de lado. Nós não podemos reclamar por isso, murmurar. Nós temos que entender que aquilo que nós estamos atravessando tem um significado. E tudo aquilo que nós atravessamos na vida, os momentos de maior dificuldade, sejam eles pessoais, sejam eles financeiros, profissionais, tem um sentido. Muitas das vezes, são situações que nós mesmos criamos devido ao quê? A nossa infantilidade espiritual. Tomamos decisões equivocadas porque nós estamos buscando a felicidade e queremos essa felicidade que chegue imediatamente, então tomamos o caminho mais curto. E aí nós deixamos passar os verdadeiros valores que nós devemos buscar para alcançar essa felicidade futura, que é uma felicidade que nos afirma os benfeitores espirituais, que não se encontra aqui, mas que, se nós soubermos passar, nos exemplifica Jesus, o nosso prêmio será no reino de Deus. E esse reino que está programado para todos nós, e todos nós alcançaremos, graças à lei de progresso, nos explicam os benfeitores espirituais, na nossa codificação, nós alcançaremos sim. E quando Jesus nos informa que mandaria esse Consolador, e esse Consolador chega, não significa que ele deixou de lado durante todo esse tempo, até essa publicação do Livro dos Espíritos. Nós temos em Paulo, o apóstolo dos gentios, essa exemplificação maior. Paulo, que não conviveu com Jesus, que não vivenciou os seus ensinamentos diretos, mas a partir do momento que ele, às portas de Damasco, ele tem esse encontro com o mestre amado, embora Paulo tivesse ficado cego, apenas ouviu o mestre, Paulo reconheceu que aquele era, de fato, o Messias prometido. A partir daquele momento que ele fica cego e entra em Damasco, e que Jesus diz que lá estava a informação do que ele deveria fazer, ele dá uma guinada na sua vida de 360. De perseguidor daqueles cristãos, ele passa a ser perseguido. E verdadeiramente exemplifica, a partir do momento que ele se diz que recebe a missão, que era o vaso escolhido pelo mestre, que a sua divulgação seria importantíssimo para levar esse conhecimento da Boa Nova aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. E, verdadeiramente, Paulo tem essa transformação através da caridade, quando ele vai nos afirmar que tudo aquilo, lá na epístola que ele tem, a epístola aos Coríntios, que ainda que ele tivesse o dom de prever o futuro, que ele doasse todos os seus bens, que ele tivesse o dom de imaginar tudo que fosse acontecer, mas que ele não tivesse caridade, nada disso lhe valeria. E é verdade. Essa caridade é uma caridade que nós temos que verdadeiramente sentir. E a partir do momento que nós recebemos essa codificação, nós não podemos ficar indiferentes a ela. Esse Evangelho do Cristo, embora no passado ele fosse algo pregado para um grupo seleto, para os doutos, para aqueles inteligentes, hoje em dia ele está aberto para todos. A realidade da internet, dos meios de comunicação, as mídias sociais, nos permitem fazer essa reunião, que aqui nós nos encontramos nessa noite. E assim,
temos vários canais, vários locais onde nós podemos estudar, pesquisar, verificar exatamente aquilo que Jesus sempre nos pediu. Conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque ele sabia que a partir do momento que esse conhecimento ele chegasse ao alcance de todos, nós não poderíamos dizer que nós não conhecíamos, nós não sabíamos. E nós que estamos aqui de passagem, que atravessamos esses dias, dias difíceis, dias de que nos exige um pouco mais de paciência, um pouco mais de resignação para que nós possamos passar por eles de uma maneira melhor, mais alegre, mais feliz, o Mestre amado sempre exemplificou isso. Por pior que fosse a situação, jamais Jesus se encontrava triste, jamais Jesus ficava acabrunhado. Jesus, sim, pedia para que houvesse reflexão. Tudo que fosse ser feito, pedisse o quê? A orientação de Deus, nosso Pai. E o que ele nos pede? Meditação, abnegação, resignação, alegria na hora de nós estarmos aqui vivenciando. E essa vivência evangélica, que é uma vivência que nós temos a oportunidade de viver numa casa como a nossa Congregação Espírita Francisco de Paula, ela é salutar para todos nós. Quando nós nos encontramos e temos, vez ou outra, situações difíceis que nos apresentam, nós temos que abrir os nossos canais para que nós possamos entender o seguinte: será que isso não é algo que está nos... as dificuldades que nós apareceriam nos nossos caminhos? Sim, possivelmente sim, nas nossas vidas. E quando a gente verdadeiramente reflete um pouco sobre isso, a gente vai encontrar essas respostas que os benfeitores espirituais dizem: pedi e obtereis. Através da prece, através da oração, os nossos canais se ligam e comungam com o plano espiritual superior e que eles nos colocam as informações necessárias. Às vezes, nós temos um irmão, um companheiro, que diz que é um médium que não sente nada, que absolutamente não tem uma mediunidade muito ostensiva. Mas ele é necessário. Por quê? Através do sonho, através das premonições que ele tem, os amigos espirituais estão falando conosco. E é assim que ele se revela. E é assim que Jesus exemplificava esse amor. Sempre atendendo, sempre buscando ouvir. Jamais Jesus deixou um atendimento que fosse quem o procurasse sem uma resposta. E Jesus não estava apenas divulgando essa sua orientação para aqueles que eram da casa de Israel. Muito pelo contrário. Na passagem que Jesus recebe um grupo de companheiros de Cafarnaum, da sinagoga, para que ele fosse à casa do centurião romano, pois que seu servo lá se encontrava doente, Jesus vai naquela direção. Quando ele está a caminho, imediatamente vem um outro grupo, amigo do centurião, mais íntimo, e lhe entrega uma mensagem. E nessa mensagem, o que está escrito que o centurião romano lhe diz? O centurião romano era aquele que comandava a centúria, aqueles 100 soldados. E este que não tinha absolutamente nada a ver com aquele escravo, o centurião se condoeu, teve compaixão por aquele que ali estava. E manda mensagem para o mestre amado dizendo: eu sei que não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas tenho certeza, se você desejar, você poderá curar esse meu escravo. Imediatamente Jesus, através do seu pensamento, pois que era um espírito que tinha todo o conhecimento dos fluidos que são espargidos, pelo nosso espírito, imediatamente ele ouve, de longe, a festa que aconteceu na casa do centurião, pois que o escravo imediatamente ficou curado. E Jesus pronuncia: jamais vi em Israel tamanha fé. Quando ele afirma isso, foi movido pela compaixão do centurião pelo seu escravo, pois que o escravo não era absolutamente nada, mas aquele homem teve compaixão por ele. Jesus imediatamente, sem precisar ir até o local, apenas pensando, transmite os seus fluidos para lá alcançar aquele que necessitava do atendimento. Todas as vezes que Jesus curava, Jesus manifestava, através do cego, a exemplificação dos fluidos, que a nossa doutrina espírita tão bem explica lá no livro A Gênese, naquele capítulo que fala sobre os fluidos.
Jesus, que era conhecedor, espírito puro, ele sabia manipular todos esses fluidos. E nós, espíritas que somos, sabemos que esse fluido, ele é cada vez melhor, cada vez mais puro, dependendo daquele que está ali fazendo manuseio dele, exemplificando, lhe doando. Jesus, que é o espírito mais puro, que já passou por aqui, segundo nos informam os benfeitores espirituais, da questão 625 de Livro dos Espíritos, sabia como fazer isso. Então, naquela terra que ele passa, naquela cusparada que ele dá na terra e passa nos olhos do cego, não foi a terra que curou, mas os fluidos que ele jogou ali. Exatamente nesse momento que ele pensa no escravo, lá no servo do centurião, quando ele pensa nele, os seus fluidos chegam até aquele irmão que necessitava e era curado. Da mesma forma, com todos aqueles que Jesus se encontra, esses fluidos que ele tão bem conhecia, essa manifestação, a doutrina espírita nos explica isso de maneira muito correta, dentro dessa obra, a Gênese, os milagres e as predições. Nesse capítulo, nós vamos entender que, verdadeiramente, Jesus não estava fazendo uma derrogação das leis, muito pelo contrário. E que muitas das escolas religiosas tratam como milagre. Jesus não fazia milagre. Jesus simplesmente colocava em prática leis naturais desconhecidas até então, que aquelas pessoas não sabiam. Mas ele, como governador planetário, sabia isso muito bem. E quando na teologia falam que existem porque é uma derrogação de Deus das leis naturais que ele mesmo exemplificou, o que nós, espíritas, entendemos que não ser uma coisa coerente, uma vez que Deus não poderia passar por cima daquilo que ele criou como regra. E verdadeiramente nós vamos identificar que essas potencialidades que o Mestre Amado ele impunha, esse amor que era a sua sublimação, esses gestos de amor que vinham do seu coração, da sua mente, daquilo que ele exemplificava em si, todos nós podemos exemplificar da mesma forma. Quando ele diz que nós temos potencialidades do Criador que estão dentro de nós, mas que nós ainda não buscamos para poder fazer. E se nós ainda não conseguimos fazer as curas que Jesus fazia, que nós, pelo menos, exemplifiquemos essa caridade, começando pelo menos pela caridade moral, para que nós possamos estar mais próximos a Ele. Hoje, como nos explicam os benfeitores espirituais, nós não progrediremos, não alcançaremos a nossa caridade moral, se nós não exemplificarmos essencialmente esse amor. E para que nós possamos nos elevar, porque nós, espíritas que somos, já temos consciência dessa transição planetária que aqui se apresenta para todos nós, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos espargir esse amor. Ser esse amor em movimento como o Mestre Amado sempre foi. Porque antes de ele dizer que nós poderíamos fazer, ele fazia. E através desses exemplos que ele exemplificava magnificamente, nos legando essas observações que, como ele mesmo dizia, que nós também éramos capazes de exemplificar, que nós possamos ser um pouco mais, buscar essa nossa perfeição através desse gesto. Se nós ainda não podemos curar, que nós possamos então ser ouvidos, que nós possamos apertar a mão, que nós possamos tratar o outro com dignidade, porque isso também é um gesto de caridade, é um gesto de amor. Outro dia, o padre Júlio Lancelotti dava uma entrevista para o nosso querido André Trigueiro, que ele comentava exatamente por isso. Quando o André lhe pergunta como é que ele poderia exemplificar esse amor que as pessoas tanto necessitavam, né, os nossos irmãos necessitados, basicamente, de que viviam na rua, e o padre, né, que é um católico, ele dizia, tratando com dignidade, tratando com amor, com respeito. A partir do momento que nós fazemos isso, nós já estamos exemplificando essa compaixão que Jesus exemplificou tão bem. Ninguém é maior do que o outro, ainda que o outro esteja em uma situação de maior dificuldade. Todos nós, nos explicam os benfeitores espirituais, aqui estamos, sofremos, todos. Os mais ricos, abastados, aqueles medianos, os que nada têm,
todos nós sofremos. O grande detalhe está como atravessar por esse sofrimento. E a partir do momento que nós estamos exemplificando esse momento de transição e que nos pede essas exemplificações de amor maior, para esse amor que ele possa ser cada vez mais espargido a todos os corações, independente do segmento religioso. Jesus não curava apenas aqueles da casa de Israel, como nós colocamos aqui. Trazia esse amor, trouxe para Cananéia, trouxe para o centurião romano, que não faziam parte daquela casta judaica. Mas, quando o procuravam, ele exemplificava isso, o tratando com respeito, o tratando com carinho, o tratando com verdadeira caridade. E essa misericórdia, segundo ele, nós temos que ter para exemplificar o trabalho de caridade em si, pois que caridade é benevolência, é indulgência e é o perdão. Quando ele diz que a caridade tem um atributo que se chama indulgência, significa misericórdia. E nessa misericórdia, que é a quinta bem-aventurança que ele proferiu no Sermão do Monte ou no Sermão da Montanha, nós temos que entender que a misericórdia é saber que ninguém pode dar mais do que tem. Cada um só dá aquilo que tem. Então, se nós entendermos o outro, que ele só pode dar até aquilo que ele está dando, nós vamos compreender que o irmão ainda está no nível de desenvolvimento que lhe é concernente nesse momento. Mas se ele estiver errando, não significa que nós temos que coadunar com o erro, ou seja, sermos coniventes. Nós temos que ressaltar o erro e dizer que não é dessa forma, mas não condenar. Entender a indulgência, a misericórdia é exatamente isso. Talvez seja exatamente por essas informações que o Mestre Amado nos deixou essas bem-aventuranças tão bem exemplificadas. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados, né, todos os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E assim vai, sucessivamente. Os que têm puro coração, porque serão chamados filhos de Deus, os pacificadores. E aqueles que têm puro coração verão a Deus. Todas essas 7 bem-aventuranças, as iniciais, elas nos correspondem o quê? Um start, um alavancar das nossas necessidades de melhoria que nós temos. E as duas últimas bem-aventuranças, porque são 9, nas duas últimas ele nos nos chama o seguinte, atenção. Bem-aventurados sois vós que sofreis perseguição por amor à causa. E porque deles é o reino de Deus, reino dos céus. E bem-aventurados, a 9, quando ele diz o seguinte, sois todos vós, quando mentirem, né, disserem mentira contra vocês por minha causa, né, e vocês suportarem, porque grande será o vosso prêmio que está nos céus. As duas últimas, a 8ª e a 9ª, significam uma redenção da humanidade, que nós temos que buscar no coletivo. As 7 primeiras, não. As 7 primeiras é trabalho individual de cada um, mas as duas últimas, não. Elas representam uma necessidade de nós estarmos juntos reencarnados. Então, para todos nós que hoje recebemos essas informações memoráveis do nosso Mestre Amado e que nos chegam como um exercício complementar, quando ele nos traz uma codificação maravilhosa e que nós não podemos dizer que nós já não sabíamos e que nós não temos conhecimento de quem nós somos e para onde nós vamos. Nós só temos a agradecer. Agradecer por essa misericórdia maior, essa compaixão de nos ter dado. Essa doutrina espírita que é tão consoladora e esclarecedora. E que nos traz tantos benefícios, tenho certeza, para cada um de nós. Que nós possamos, através desses exemplos do nosso Mestre Amado, exemplificarmos esse amor, que era um amor em movimento, uma compaixão dinâmica, que trazia para cada coração um entendimento de que nós somos muito mais quando nós nos propusemos a isso. E que esse mundo que está em transformação chegará para todos nós, a partir do momento que nós nos darmos as mãos e irmanarmos para seguirmos juntos para esse mundo de regeneração. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe, muita paz
Obrigado, meus irmãos. Graças a Deus. Muito obrigado, Cosme. Muita informação realmente, bastante material para nossa reflexão, muito oportuno para o momento e, como você disse, para esses momentos difíceis que estamos atravessando, né? Que aproveitemos bastante esse amor em movimento e possamos atingir os nossos objetivos. Obrigado, muito obrigado. Mantendo os nossos pensamentos elevados, pedindo a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e a todos esses amigos que nos amparam, que possamos já exercitar esse amor em movimento e levar a todos aqueles que sabemos que estão passando por momentos difíceis, que de nossas mentes e corações emane todo aquele amor, para que chegue aqueles irmãos que nessas tempestades, catástrofes, perderam tudo, que não percam a esperança, a fé. Nossos irmãos estão nesses países vizinhos, que tenham força para suportar esse momento. Pedimos pelos irmãos que perambulam pelas ruas, pelos irmãos também que estão nos presídios, chegue a eles a luz, o amor. E muito especial, pedimos pelos dirigentes da nossa terra. Jesus, governador desse mundo, toca os dirigentes dessa terra para que eles se unam, se juntem ao povo, para que possamos atravessar esse momento unidos. Pedimos ao doutor Bezerra de Menezes, doutor Chapô Prevô, doutor Miguel Couto, doutor Oswaldo Cruz, Dias da Cruz, que chegue a todos aqueles irmãos que estão enfermos, em seus lares, clínicas, casas de saúde, hospitais, que eles sejam tocados e se recuperem segundo a tua vontade. Pelos nossos irmãos que estão passando por tratamento de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise, dai-lhes força, Senhor, para superar esse momento com muito amor e com muita determinação. E pedimos pelos nossos irmãos moradores de rua, proteja-os, toca-os, proteja-os da violência, das doenças, nas noites frias, aqueça-os, sacia a fome e a sede de todos. E finalmente pedimos pela nossa casa de Francisco, a casa do amor, que ela se mantenha uma casa firme, como uma rocha. Intua seus médios, dirigentes, todos os trabalhadores, para que ela esteja sempre firme, com as portas abertas para nos receber nos nossos momentos de aflição. Obrigado, Pai. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Pai. Agora, nossa prece de agradecimento e encerramento, depois de tanto recebermos, só nos resta agradecer. Quem vai fazer a prece é a Márcia. É a Lúcia Helena? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai de infinito amor e bondade, justiça, caridade. Jesus, nosso Mestre Divino. Muito obrigada, Senhor, por termos, ter tido a oportunidade de estarmos ouvindo as tuas palavras, por estarmos revendo os nossos valores. E vos pedimos, Senhor, que nos ajude a superar nossas dificuldades e que
o nosso planeta possa voltar a sorrir e também, Senhor, que possa voltar mais consciente, mais amoroso. Aumenta a nossa fé, Jesus. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Muito obrigado. E em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula e de todos esses amigos que nos amparam e nos permitem realizar esse trabalhinho, damos como encerrada a reunião da noite de hoje, agradecendo a presença de todos e suplicando ao nosso Pai que nos proteja, que continuemos sentindo todo esse amor que está nos envolvendo. Muito obrigado. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e boa noite a todos. Márcia, o boletim, por favor. Boa noite. A campanha para o Dia das Crianças, ela foi encerrada e a gente conseguiu atingir a meta graças a vocês, a todos nós. Muito obrigada. No Lar de Francisco, nós estamos aceitando a doação de fraldas G e XG da Big Frau. O estoque está bem baixo, tá? Roupa íntima G e EG masculina e feminina. Luvas látex M e G. O tamanho M também está com estoque baixo. Esparadrapo micropore. As entregas são feitas diretamente no lar, Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo. Nós estamos agora com sessões públicas virtuais, terças-feiras às 8 da noite pelo Google Meet, quarta-feira às 10 da manhã e às 8 da noite pelo Zoom, sexta-feira às 15 horas é pelo WhatsApp e às 8 da noite é esta aqui pelo Zoom, domingos às 15h30 pelo YouTube. O convite para as reuniões online é sempre divulgado e quem estiver interessado, passar para pessoas frequentadores da casa ou médiuns que ainda não estão cientes disso, por favor, podem compartilhar os links, tá? No site da congregação nós temos prece pela humanidade, diariamente às 21h30, em sua residência, leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso queira, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação, selecionando pandemia, irradiação e prece à distância e clicando no link para acessar o formulário e incluir os nomes. Prece pelo desencarnado às segundas-feiras, 18h30. Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. Selecione pandemia, irradiação e prece à distância e clique no link da prece para acessar o formulário e incluir os nomes. Nós temos estudos virtuais lá no nosso site, lá no menu da divulgação CFP no YouTube, toda terça-feira estudando o Evangelho com o Cosme, inclusive, que está aqui conosco. Às quartas, a turma da evangelização infanto-juvenil sempre prepara coisas para nós. Às quintas, nós temos agora Conhecendo a Revista Espírita. Sábados, Páginas de Luz, que são sugestões de leitura, tá? Estudos doutrinários, vocês podem se inscrever através do e-mail contato@cfp.org.br. Lá na aba divulgação, vocês podem, no Jornal A Caridade, vocês podem encontrar os cursos. Há uma tabela também onde vocês podem ver quais são os cursos online que estão sendo realizados e se inscrever, tá? E o atendimento fraterno é para aqueles que desejarem, acessem o site do espiritismo.net para o acolhimento. Clique no link existente no site da congregação ou acesse www.espiritismo.net. Obrigada. Obrigado, Márcia. E como tivemos essa noite tão maravilhosa, né, e o Cosme
falando tanto em nosso Mestre Jesus e Mestre, nós também gostaríamos de aproveitar e agradecer e parabenizar os professores pelo dia de ontem, a quem devemos tanto. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.